Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer darmos início ao culto dessa noite, dia 14 de março de 2021. Sejam muito bem-vindos. Vamos ter uma oração inicial para que o Espírito Santo esteja usando cada um de nós nesse momento de ministração da palavra. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de ensinar a Tua palavra ao Teu povo. Abençoa nessa noite de maneira especial ao Felipe, ao Lucas, que vão estar preparando o louvor, e logo mais a mim também, para estar ministrando a Tua palavra. Querido internauta, convide alguém que está ao seu lado e diz assim: vamos adorar o Senhor. Água em vinho.
princípio é de fé, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não eu querer, mas sim o teu, maravilhados nos rendemos. Desde o princípio é de fé,
Senhor, todo o meu ser, por tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, e estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas,
obrigado, Pai, por esses louvores tão lindos que nós podemos entoar ao nosso Deus. Abençoa, Pai, de maneira especial Felipe, o Lucas, que tem servido a Ti nessa área de louvor. Que eles sejam, Senhor, regiamente multiplicados na saúde, na alegria, na paz, em tudo aquilo que diz respeito ao Senhor. Pai, agora nós queremos pedir a Tua bênção para a Tua palavra que vai ser levada aqui para os nossos internautas. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor esteja movendo em meu coração, esteja ungindo a palavra, para que ela seja poderosa aos ouvidos daqueles que vão ouvir. E também, querido Espírito Santo, pedimos que o Senhor esteja atuando na vida dos internautas que estão nesse momento sintonizados aqui na nossa página do Facebook, e tantos quantos, Senhor, ainda vão, durante a ministração, entrar em contato conosco, e nós desde já pedimos a direção do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para tudo que vamos fazer nessa tarde. Pai, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Queridos, estamos em plena pandemia do coronavírus e estamos num momento de dificuldade. A nossa cidade está passando pelo tal de lockdown, mas a palavra de Deus, enquanto tudo está fechado, querido, os céus estão abertos. E nessa noite Deus quer falar ao teu coração, ao meu coração, para nos trazer paz, nos trazer quebrantamento, alegria e razão de viver. Vamos continuar ministrando, amados, a respeito do mistério da salvação. Muita gente pensa que a salvação é uma coisa muito simples, e não é. E nós queremos te ajudar a compreender a profundidade desse tema, para que você seja um entendido, porque escute só, meu querido internauta, nesses tempos agora, de fim dos tempos, vai vir um grande avivamento no nosso país e nas nações da terra. E se prepare, internauta, que Deus vai te usar. Por isso Ele está trazendo para nós, nestes dias, essas palavras poderosas, que são revelações muito novas do Senhor, mas de uma palavra que você já conhece sobejamente. O tema de hoje é: a pessoa só se converte se compreender o Evangelho com o coração e exercer fé em Jesus. Vejamos o que nos ensina Romanos 10, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amados, muitos evangelistas que nós conhecemos simplesmente creem, acreditam que basta você fazer a oração de confissão e já está tudo resolvido. E não está. A coisa não é bem assim. Nós sabemos que a oração de confissão é uma parte importante dessa ação da salvação. Porque o reino do espiritual, meus queridos, é movido pela palavra. Então, quando uma pessoa declara com a sua boca que a partir daquele momento Jesus Cristo é o seu único Senhor, os infernos se mexem e os céus também. Porque Jesus fala para o anjo: olha, ali na terra uma pessoa declarou agora que passa a ser meu servo. Então vai lá, anjo, e liberta aquela vida da escravidão do pecado, trazendo para o reino da luz. Então, meu amado, o fato de você declarar com os lábios que Jesus é Senhor é fundamental, porque é isso que vai provocar a ação do anjo para libertar o pecador das suas prisões espirituais. Agora, a palavra é muito clara: se confessar com a boca e crer com o coração. O coração, querido, é a sede das emoções, é o controle da nossa vida. Então, o coração é a parte fundamental. Se ele não estiver em ação, nada vai funcionar. Agora, enquanto a declaração de Jesus como Senhor ela é automática, a operação do crer com o coração é um processo. Você vai ter que desenvolver isso com o tempo. Por isso é que quando uma pessoa se converte, ela precisa necessariamente de um discipulado para que ela conheça
os princípios fundamentais da palavra para que ela possa viver nessa nova regra de fé e prática. O que acontece com muitas pessoas, inclusive aconteceu comigo, quando eu me converti, amados, há 35 anos atrás, eu tive primeiro uma conversão intelectual. O meu discipulador, o pastor Helmut, que já está hoje com o Senhor, Helmut Klassen, um alemão muito querido, ele durante 8 meses ministrou ao meu coração a pessoa de Jesus Cristo. Eu fiquei impactado, apaixonado por Jesus, mas só do ponto de vista intelectivo. Aquela mensagem só entrou na minha mente. Eu achei maravilhoso, mas quando aquele pastor me convocava para fazer a declaração aceitando Jesus, eu disse, não, pastor, eu amo Jesus, eu acho ele maravilhoso, mas eu não quero ser crente. Então era uma barreira muito grande. Por quê? Porque a minha compreensão do Evangelho era superficial. Eu só tinha entendido os aspectos históricos, os aspectos sentimentais do ministério, das atuações de Jesus. É muito pouco. Eu fui para a igreja, me batizei, e depois de 1 ano na igreja, como presbítero, fui escolhido presbítero, é que eu vim ter realmente um encontro pessoal com Cristo. E aí, ele entrou no meu coração e mudou totalmente a minha história até o dia de hoje. Então, quando eu falo de uma conversão intelectual, eu falo com autoridade, porque eu vivi isso. E não é uma coisa legal, porque quando você aceita Jesus de verdade, ele faz uma revolução, uma renovação na sua mente, no seu coração, na sua vida, e você passa a ser uma nova pessoa. Por isso é que, em primeiro lugar, você precisa compreender com o coração. Vamos estudar aqui como Jesus opera o novo nascimento na vida de alguém. Então está escrito em Ezequiel 36, 25 a 27, que diz o seguinte: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Querido, muita gente pensa que quando diz aqui que é para aspergir água pura, estão pensando que é água H2O. Mas eu quero dizer que não é nada disso. Essa água pura aqui, queridos, é a palavra de Deus. Quando Jesus estava com os discípulos lá na Galileia, em João 19,3, os discípulos queriam que Jesus lavasse o corpo deles inteiro. Jesus falou, não, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. Então aquelas mesmas palavras que lavaram os discípulos, ela lava todo aquele que vai aceitar o Senhor. Então, quando eu estou aqui hoje ministrando essa palavra para você, eu estou aspergindo a água da palavra sobre a sua vida para limpar suas imundícias, seus pecados, suas iniquidades, suas idolatrias, para Deus, a partir daí, poder atuar. Então veja que o primeiro processo na salvação de uma pessoa é lavar a pessoa dos seus ídolos, dos seus pecados, das iniquidades, das imundícias, de tudo aquilo que você viveu. Sem essa lavagem inicial, querido, o processo para aqui. Mas essa operação de salvação envolve 5 pessoas. Primeiro, você, que é o alvo, é o objeto, o propósito do nosso trabalho. Segundo, eu, que estou aqui ministrando a palavra de Deus. Eu sou também parte importante. Terceiro, é o Espírito Santo, porque ele que vai te convencer que você é pecador, que você precisa de Deus. Quarto, Jesus é o que realiza a salvação através da sua morte na cruz do Calvário. Em quinto lugar, tem a presença de Deus Pai, que é aquele que programa todo esse esquema e providencia todas essas etapas para que se cumpra na sua vida. Então, o primeiro passo na vida de alguém que se converte é ele ser lavado pela palavra de Deus. A partir daí, o que é que Deus faz? Ele dá um coração novo. Ele tira o coração velho de pedra e dá um coração de carne. O que vem a ser um coração de pedra? É um coração intransigente, um coração duro, que não perdoa, que maquina o mal contra as pessoas, que fala mal de alguém, que julga. Esse é o coração de pedra. Quando há essa lavagem do corpo pela palavra, o Senhor tira esse coração de pedra, querido, e te dá um coração de carne, coração maleável,
coração sensível, coração aberto para a palavra, um coração aberto para a obediência a Deus. Então é um processo sobrenatural. Agora esse processo não sou eu, não é você que faz, é o próprio Deus quem move em nós, fazendo essa troca, essa mudança. A terceira coisa que ele faz é nos dar um espírito novo. Por que eu preciso de um espírito novo? Porque o meu espírito velho, ele está desconectado de Deus, ele está offline, ele não tem comunicação. A partir do momento que eu sou lavado, que eu ganho outro coração, aí vem um outro milagre. Deus me dá um espírito totalmente novo, 0 quilômetro, para eu poder me comunicar diretamente com Deus. A partir do momento que eu ganho esse espírito novo, querido, eu vou ter uma conexão online com o Senhor. Full time, todo o tempo eu vou estar ligado em Deus. Agora eu estou com a comunicação aberta para falar diretamente com o Pai. Então, veja, primeiro, ele me lava. Segundo, troca meu coração. Terceiro, me dá um espírito novo. Agora, quarto, é a parte mais importante. Depois que tudo isso é operado no ser humano, Deus então coloca dentro de nós o seu Espírito Santo. Querido, esse é o mistério que Paulo pregou lá para os Efésios, quando ele disse que o grande mistério é Jesus Cristo dentro de nós, é a promessa da glória. Então, o Espírito Santo entra no nosso coração e passa a ser residente. Até então o Espírito Santo vem ocasionalmente falar conosco, mas a partir dessa operação do novo nascimento, o Espírito Santo vem morar definitivamente em você. Para quê? Para te guardar, para te proteger, para te ensinar, para te livrar das coisas ruins, para santificar a sua vida, para você aprender as coisas de Deus com mais tranquilidade. Então, não basta apenas fazer uma declaração de confissão que aceita Jesus. Precisa passar pela lavagem de água pela palavra, precisa que o seu coração velho seja trocado, precisa que o Espírito novo seja colocado em você. E, em quarto lugar, é a presença do Espírito Santo quem nos garante, quem nos assegura o cumprimento desse milagre até a vinda de Jesus para nos buscar. Então você percebe como a salvação é uma coisa complexa, que não é simplesmente falar e que está tudo certo? Não. Agora vamos ver outro texto aqui também que nos dá uma compreensão bem maior a respeito desse assunto. Por exemplo, quando Jesus falou a respeito da parábola do semeador, ele citou que aquela semente que o semeador saiu a semear foi lançada em 4 solos diferentes. A primeira semente foi lançada à beira do caminho, um solo duro. A segunda semente foi lançada num terreno pedregoso. A terceira semente foi lançada num terreno cheio de espinhos. E a quarta semente foi lançada num terreno tranquilo. O que vem a ser cada uma dessas explicações? Primeiro, aquele que é lançado na beira do caminho, é aquele que não entendeu nada, achou muito bonito, tal, mas saiu daquele momento ali, o passarinho vem, o diabo vem e rouba a semente que foi semeada e você fica vendo navios. Não produz nada, não resolve nada. A segunda semente é ao contrário, ela encontra um terreno e ela até germina, mas como o terreno tem pedras por baixo, a semente não pode penetrar no solo. Ela é de pouca duração. No primeiro momento ela é muito bonita, mas depois ela morre. É quando a pessoa aceita Jesus, sem um aprofundamento, ela fica toda impactada, toda animada, toda alegre. Aí quando ela vai conhecer a palavra de Deus, que traz regras, que traz procedimentos, ela não gosta. E aí, por causa da palavra, ele se escandaliza, sai do caminho, perde a sua salvação. O terceiro ponto, ele avança um pouco mais, porque aquela semente encontrou um terreno bom e ela ficou raízes e produziu fruto. Mas os espinhos do terreno sufocou aqueles frutos que vieram a cair, a perder. É quando a pessoa está vivendo um momento de muita conquista, de muitas realizações, aí o poder sobe para a cabeça, os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas. Aí o cara fala, peraí, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou curtir a vida doidado, não vou entrar nesse negócio de parar de fazer as coisas só porque o meu pastor quer. Então esse é o terceiro ponto onde a palavra não frutifica. Aí temos o quarto passo,
que é a boa semente. A boa semente é aquele que caiu em boa terra. Eu vou ler o texto aqui para você. Ele diz assim, está escrito em... cadê o negócio aqui, rapaz? Bom, ele é o que... Mateus 13, 23. Diz assim, ó. A que foi semeada em boa terra é o que ouve a palavra de Deus e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Então veja, mesmo naquele caso daquela semente que caiu numa boa terra, ela não tem uma produtividade uniforme. Ela tem uma variedade, uns produz para 100, outros para 60, outros para 30. Mas o importante aqui não é a produtividade, é que você faça as coisas acontecer por Senhor. Mas a chave que eu quero chamar a sua atenção aqui é que nos fala que essa palavra, a pessoa que ouviu essa palavra compreendeu. Aqui está a chave, aqui está o segredo, aqui está o mistério. Veja só, Deus é capaz, querido, de fazer qualquer coisa para alcançar uma pessoa para o reino dele. A Bíblia nos conta que o evangelista Filipe estava fazendo um grande trabalho na cidade de Samaria. Depois da morte de Estevão, os discípulos foram espalhados para cada um para um canto, e nosso amigo Filipe se dirigiu para a região de Samaria. A região de Samaria é uma região muito hostil, porque eles são quase que inimigos do povo de Israel. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou muitas pessoas de Jerusalém para a Babilônia, mas em contrapartida, ele mandou também um monte de gente da Babilônia para habitar em Israel. E esse pessoal se fixou na região de Samaria. E com o tempo, os judeus passaram a se relacionar intimamente, casamento, namoro, judeus com babilônico. E isso é uma coisa que a tradição, que a lei não permitia que acontecesse. O judeu casa com judeu, babilônico casa com babilônico. Mas aí o que é que aconteceu? Uma mistura. Então aquela região ficou uma região meio que hostilizada da nação de Israel, porque os judeus faziam acepção, eles não queriam papo com eles. E foi bem nesse lugar que o nosso amigo Filipe foi pregar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho, querido, é paz, é a reunião de unificação da sociedade, né? De dois povos fez um. Então Filipe foi pregar o evangelho e, para surpresa de todos, os samaritanos aderiram à pregação de Filipe, aceitaram a ministração dele, e foi um mover sobrenatural. Muitas curas, muitos sinais, libertação, muitos batismos, ao ponto da igreja de Jerusalém mandar 2 apóstolos, João e Pedro, para ajudar o Filipe ali no trabalho de consolidação da igreja ali em Samaria. Mas veja bem, Filipe está nesse ambiente de sucesso, de graça, ganhando pessoas, o maior love ali em Samaria. Aí Deus manda um anjo. O anjo chega para o Filipe e diz assim: ô querido, sai daqui desse lugar onde você está trabalhando e tendo bastante sucesso e vá para a estrada deserta de Gaza. Querido, para um pouquinho e pensa, como é que Deus vai te tirar de um lugar que você está produzindo, que você está ganhando vida, e vai levar você para uma estrada deserta? É uma coisa meio doida, você não acha não? Bom, mas o Filipe obedeceu. Ele foi lá para a estrada deserta de Gaza, e eu fico imaginando, não está na Bíblia isso, mas eu fico imaginando o Filipe sentado na estrada ali, esperando alguma coisa acontecer. Passou de manhã, meio-dia, tarde, nada. Ora, se eu já dou no pé logo cedo, porque eu achei que fui enganado de ir para aquele lugar. Mas Filipe era muito mais crente do que eu. Ele ficou ali aguardando. Aí lá no finalzinho da tarde, me passa uma carruagem com um cidadão afrodescendente, bonitão, numa carruagem, lendo o rolo de um livro. Agora você veja bem a cena. O Espírito Santo fala assim: ô Filipe, corre aí atrás desse carro. E lá vai o Filipão correndo atrás do carro do homem lá.
E aí o Espírito Santo fala para Felipe, pergunta se ele está entendendo o que ele está lendo. E Felipe pergunta, ô amigão, você está entendendo o que você está lendo? O cara fala, não, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E aí o eunuco, que era a figura lá, chama Felipe para subir no carro para explicar a palavra. Então, quando Felipe chegou lá, o cidadão estava lendo o rolo do profeta Isaías, capítulo 53, que fala que Jesus sofreu por nós, aquela coisa que você conhece. Agora, queridos, esse eunuco não era uma pessoa qualquer, ele era um ministro da fazenda da Etiópia, ele era ministro da rainha de Candace, não era uma pessoa inculta, não era uma pessoa analfabeta, não era uma pessoa despreparada, mas com todo o preparo daquele homem, ele estava lendo uma leitura ali do livro de Isaías que ele não estava entendendo. Então, o Felipe vai lá, explica direitinho aquela passagem, e o cara fala assim, eu não sei, o profeta está falando aqui de um morto, eu não sei se é dele mesmo, se é de outra pessoa. Aí Felipe explicou a respeito do sacrifício de Jesus. E o que é mais importante? Aquele eunuco não só compreendeu a mensagem, como foi além. Ele chegou para o Felipe e disse assim, escuta aqui, meu querido, ali tem um lago ali, ó. O que impede de eu ser batizado? O Felipe falou, bem, se o senhor realmente crê em Jesus, o senhor pode ser batizado. Ele falou, eu creio. Aí pararam o carro, veja só. Felipe desceu, batizou o eunuco, e em seguida o eunuco seguiu para a cidade dele, alegre, feliz e cantando, e o Espírito Santo arrebatou o Felipe para um outro lugar chamado Azoto. Veja a maravilha que Deus faz. Diz os historiadores que esse eunuco, quando chegou na Etiópia, começou um trabalho de evangelização. E ele conseguiu evangelizar metade da Etiópia, porque ele amou a palavra, entendeu a palavra e passou a pregar a palavra. Então Deus sabia que aquele homem era um homem estratégico. Aquele homem todo ano subia a Jerusalém para adorar ao Rei Jesus na festa dos tabernáculos. Então, esse ano não foi diferente. Só que o Senhor resolveu abrir os olhos do eunuco para dar a ele algo a mais que ele precisava. Então ele tirou o Felipe de uma área produtiva, de uma área onde ele estava dando muito fruto, e o levou nessa estrada deserta para atender um único homem, mas um homem poderoso, um homem inteligente, um homem que foi capaz de divulgar a mensagem do Evangelho na metade de um país chamado Etiópia. Então, meu querido internauta, o nosso Deus é estratégico, então se prepare, porque Ele vai mandar você e eu fazer coisas meia doida. E se você for muito certinho, muito quadradinho, você não vai aceitar. Porque a gente muitas vezes quer saber explicação de tudo, mas Deus não vai dar. Ele mandou Felipe ir para uma estrada deserta e fim de papo. E Felipe obedeceu. E aí, quando chegou lá, Deus usou muito Felipe para evangelizar aquele homem. Então, não fica perguntando tudo para Deus, não. Simplesmente, se ele te der uma ordem, obedeça. Faça o que ele está mandando, porque ele sabe o que faz e ele já tem um propósito lá na frente. Então, se a pessoa, meu querido, não entender a mensagem com o coração e não crer na pessoa de Jesus, ela não vai conseguir alcançar na integridade o processo da salvação. Agora, uma outra coisa muito importante que eu queria te falar aqui é que a salvação é pela graça. Você, muitas das vezes, você quer ser salvo por conhecimento, por técnica, por influência, por poderio financeiro, mas nada disso vai funcionar. Veja, Efésios 2, de 8 a 10, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, meus amados, a salvação não é por merecimento, não é por prestígio, não é por conhecimento teológico, não é de padre, pastor, apóstolo, mestre, nada. É só
pela graça. Na verdade, você e eu não merecemos ser salvos, mas Deus nos ama e por isso Ele trouxe a salvação até nós. Então ele diz aqui, ó, pela graça sois salvos mediante a fé. Se você não colocar sua fé em Jesus Cristo, nada vai funcionar. E pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, não depende de mim, querido, depende só de Deus. Mas eu preciso querer ser salvo. Não é por obras, para que ninguém se glorie. E aqui nós temos um problema, porque nós conhecemos o trabalho dedicado dos espíritas, eles são especialistas em assistência social, em boas obras, em ajudar as pessoas. Eles fazem isso no intuito de fazer média com Deus, de querer que a sua salvação decorra do esforço físico deles, de servir as pessoas, de ajudar financeiramente, etc. E nós, crentes, fazemos o contrário. Ah, não, já que a salvação é pela graça e eu estou salvo, eu não preciso fazer boas obras. É errado. Eu preciso fazer boas obras sim, porque eu fui chamado para isto, tá? Eu não posso criticar os amigos espíritas que fazem boas obras, porque estão fazendo o que eles acham que é certo. E mais, não é errado fazer boas obras. O que eu não posso depender é dessas boas obras para ter a minha salvação garantida. Mas olha o que a Bíblia fala aqui a respeito da salvação. Que nós não somos salvos por obra para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Querido, você foi salvo para fazer boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então não vamos parar com essa mania de dizer que eu não preciso de obra, que eu preciso só da fé. Não, a fé anda junto com as obras. Abraão disse, mostra a tua fé. Aliás, não foi Abraão que falou, foi Tiago. Mostra a tua fé e eu vou mostrar as minhas obras. A fé, pura e simplesmente, sem obra, é morta. E as obras também sem a fé não funcionam. Então, as coisas têm que caminhar numa dicotomia balanceada. Então, eu preciso realizar as boas obras, querido, como cristão, como filho de Deus, para ajudar os mais carentes, os mais necessitados. E a principal das boas obras é você levar a mensagem da salvação para Jesus Cristo. Uma outra coisa interessante, com relação a Deus abrir o seu entendimento, o seu coração, aconteceu com 2 discípulos que estavam indo para a cidade de Emaús. Enquanto eles estavam caminhando na estrada, uma pessoa se aproximou deles e foi junto. E aquele forasteiro olhou para os discípulos e falou, mas escuta, o que é que aconteceu? Vocês estão tão abatidos, tão tristes, tão desanimados. Aí os discípulos perguntaram, escuta, meu amigo, você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Aí o senhor falou, não, mas me conta o que aconteceu. É que mataram o nosso líder, Jesus, o varão aprovado por Deus, e crucificaram o homem e tal, e por isso a gente está aqui desolado, perdemos a nossa esperança, estamos muito tristes. Aí Jesus falou assim, escuta, mas vocês não sabem que era necessário que o Filho do Homem padecesse, sofresse, fosse crucificado e ao terceiro dia ressuscitasse? E eles ficaram sem entender nada. Quando passaram da cidade, Jesus fez menção que ia embora. Aí os caras falaram, não senhor, vem aqui para nossa casa, vamos jantar conosco, o senhor dorme aqui e amanhã o senhor segue viagem. Jesus falou, então tá bom. Quando chegaram na casa, eles puseram a janta e aí, como é costume lá em Israel, eles pediram para Jesus orar, abençoando o alimento. Aí Jesus falou o seguinte, tomando ele o pão, abençoando e tendo partido, lhes deu. Então, se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Veja, no momento que Jesus tomou o pão e deu graças, eles conheciam a oração de Jesus. Imediatamente, eles abriram-se os olhos deles e eles reconheceram que era o mestre que estava ali, mas o mestre já se mandou, foi para outro lugar. Mas o que eu quero mostrar aqui é que aqueles discípulos comentaram com o outro, puxa vida, mas você não sabe que quando ele estava falando das escrituras queimavam o nosso coração? Então veja, se você quer ter o entendido das coisas de Deus, seja uma pessoa simples, humilde, abra
Peça para Deus lhe ministrar. Porque, meu querido, com toda a sua sabedoria, você não vai conseguir entender as coisas de Deus pela sua mente natural. Porque Deus é Espírito. E é preciso que nós possamos receber as coisas de Deus espiritualmente. Nós não podemos receber a palavra apenas como logos, como uma história. A Bíblia é cheia de história, mas são histórias espirituais. São histórias que têm princípio. Então, meu querido, se você não se converter de coração, a sua conversão é falsa. Você está atendendo a um processo religioso de uma conversão intelectual que não vai promover as mudanças que Deus quer usar na sua vida, para que Ele te use para usar na vida dos outros. Porque se as coisas não são claras para você, como que você vai poder explicar para outros? Outro assunto interessante, amados, que Deus é tremendo, é que Deus é quem opera em nós o querer e o realizar. Deus não obriga ninguém a nada. Olha só o que está escrito aqui. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, se você quer que Deus opere no seu coração, peça. Seja humilde. Fala, Senhor, fala comigo. Senhor, ministra o meu coração. O Senhor me ensina a tua palavra. E Ele aí vai operar o querer e o realizar, segundo a boa vontade do Senhor. E para a gente encerrar, eu quero falar aqui a respeito da missão do Espírito Santo. Em João 16, 7 a 11, está escrito o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. E quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Querido, deixa eu dizer algo muito importante para você. Se tudo aquilo que eu falei até agora você não entendeu, abre os ouvidos agora e os olhos para ouvir o que eu vou te falar. O homem não vai para o inferno por causa dos seus pecados. Vou repetir. O homem não vai para o inferno por causa dos seus pecados. E sim, porque ele rejeita o perdão de Deus através de Jesus Cristo. Então, olha o que esse texto fala aqui. Jesus, quando estava caminhando com os seus discípulos ali na terra da Galiléia, próximo à sua morte, ele disse para os discípulos: queridos, convém que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Pai não manda o Consolador. Amados, enquanto Jesus estava na terra, ele estava limitado por um corpo físico. Ele não podia estar em 2, 3 lugares diferentes. Já que o Espírito Santo é diferente. Onde você estiver, o Espírito Santo vai estar. Então Jesus entendeu que os discípulos precisavam mais do Espírito Santo agora do que de Jesus, porque ele já tinha feito a obra da cruz, já tinha ressuscitado, e ele passou 40 dias ali com os discípulos, mas ele cumpriu a promessa. Ele foi para o céu, e quando ele chegou lá, ele mandou o Espírito Santo à terra no dia de Pentecostes, que é quando se inaugura a Igreja de Jesus Cristo aqui no planeta Terra. O Espírito Santo vem e agora ele passa a habitar no coração de todos aqueles que nasceram de novo. Eu já expliquei no início aqui o processo do novo nascimento. Então agora o Espírito Santo não vem mais visitar pessoas, ele vem residir, ele vem morar. Por isso é importante você compreender a missão do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Evidentemente que o Espírito Santo vai usar um vaso, um elemento, um líder, um pastor, um apóstolo, um servo, um discípulo, desculpe, para levar a mensagem. Mas quem vai convencer o pecador do seu pecado é o Espírito Santo. E qual é o maior pecado que existe na face da terra? É esse aqui, ó. Não acreditar em Jesus como o Senhor da sua vida. Esse é o maior pecado que o mundo comete, porque não crê em Jesus. Esse pecado aqui barra todos os outros. Ele interpõe e aqui não passa, o negócio trava aqui nesse momento. Mas, quando o Espírito Santo te convence que Jesus é o Filho de Deus, é o que morreu na cruz no teu lugar, aí você abre o coração para convidar Jesus para entrar. Também o Espírito Santo convence o homem da justiça.
Querido, a justiça de Deus é uma coisa extraordinária, muito diferente da sua e da minha justiça. Mas nós não temos tempo agora de explicar isso. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, meus amados, vamos abrir o nosso coração, deixar Jesus entrar, fazer as mudanças necessárias. E grave isso, como final do nosso culto: o homem não vai para o inferno por causa dos seus pecados, e sim porque rejeita o perdão de Deus através de Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Eu quero lhe pedir, meu Pai, que o Espírito Santo complete a obra no coração de cada internauta. Aquilo que eu não fui capaz de ser claro, de ser cristalino, de ser objetivo, que o Espírito Santo continue a trabalhar no coração dos nossos internautas, para que mesmo depois da palavra eles vão pensar, vão avaliar e vão entender tudo aquilo que eles ouviram aqui. Espírito Santo, Tu és o que traduz a palavra do jeito que as pessoas precisam ouvir. Faz esse milagre agora, no coração de cada internauta, de cada pessoa que hoje teve a oportunidade de ouvir essa palavra. Também, Senhor, agora nós queremos agradecer ao Senhor e fazer uma semeadura. Vivemos tempos difíceis, Pai, onde todos nós estamos passando dificuldades financeiras, e o caminho para nós que somos do Senhor é semear. A Bíblia diz que quem semeia, colhe. Então, se eu quero colher paz, eu vou semear paz. Se eu quero colher amor, eu vou semear amor. Se eu quero colher dinheiro, que é o que todo mundo está precisando, eu preciso semear dinheiro. Então está aí no seu vídeo o número das nossas contas no Bradesco e no Santander, e solicitamos que você faça uma transferência eletrônica, já que está tudo fechado, e depois você nos comunica para que a gente possa registrar e estar orando mais objetivamente pela sua semeadura. Querido, nós queremos orar também pelo nosso Brasil, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, livre o nosso país dessa praga, dessa pandemia, livre a cidade de Curitiba. Curitiba está triste, Curitiba está em lockdown, não podemos sair das nossas casas, para evitar aglomeração, para evitar tumulto, e precisamos continuar com os cuidados essenciais: isolamento, usar máscara, álcool gel, não aglomerar, para que nós possamos passar essa fase. Isso também vai passar, queridos, e não vai demorar, mas você precisa resistir, você precisa ficar firme. Se agarre em Deus, porque Deus é a nossa cura. Jeová Rafa, Deus que sara. Então, Pai, eu oro agora pela cidade de Curitiba, para que o Senhor leve para fora, lá para os infernos, essa pandemia, para que o Senhor restaure a paz, o trabalho das pessoas que querem trabalhar, a nossa felicidade no nosso estado, não só no Paraná, mas em todos os estados do Brasil e também em todas as nações da terra. Queridos, fiquem com Deus. Certamente, domingo que vem não sabemos se vamos estar ao vivo ou online. Provavelmente online. Mas fica firme, Jesus é contigo, não se desespere. Deus está no controle. Pode cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não vai ser abalado. Portanto, fica na paz, fica com Jesus. Qualquer coisa, se você deseja falar comigo, tem lá no nosso site, no Facebook da igreja, tem o nosso telefone. Liga para nós que teremos prazer de atender você pessoalmente e orar contigo. Muito obrigado por essa noite, por esse culto. Fica na paz. Que Deus nos abençoe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém.